Hoje eu quero falar sobre generosidade, atos de generosidade. Todas essas mensagens estão baseadas no livro de Atos. Hoje eu vou citar alguns textos fora do livro de Atos, em outros livros, em outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, mas todo o contexto se baseia na mesma época histórica que foi escrito, que foi vivido, os Atos dos Apóstolos. Amém? Generosidade. O que é generosidade? Generosidade é uma qualidade daquele que se doa, daquele que contribui, daquele que abençoa uma pessoa, outrem, ou uma outra causa, uma causa especial. Então é você se doar, você contribuir, você abençoar. E isso procede de Deus, porque Deus é a fonte de toda bênção. Em Deus nós recebemos tudo aquilo de que necessitamos. E Ele colocou essa qualificação nos nossos corações, essa qualidade no nosso caráter. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós conseguimos ter esse atributo que vem do nosso Deus, que é a generosidade. E eu quero citar 4 atos de generosidade, né? Que nesse tempo histórico, o tempo da igreja primitiva, foram 4 atos especiais de generosidade. E em todos eles nós podemos aprender aspectos importantes sobre esta parte, né, do nosso caráter e da nossa vida. A primeira é uma grande oferta feita por Barnabé. Barnabé era um levita natural de Chipre. E ele foi um grande homem de Deus, estabelecendo o reino na época da igreja primitiva. Barnabé foi aquele que discipulou o apóstolo Paulo e fez muito trabalho com ele, algumas viagens missionárias. Então ele é um homem muito importante, relatado no livro de Atos. E Barnabé fez uma grande oferta. O texto está lá em Atos 4, 36 a 37, e diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé estava lá em Jerusalém, ele morava lá. Não é? E ele era natural de Chipre, tinha uma propriedade lá. E ele vendeu aquela propriedade e pegou o preço total e colocou aos pés dos apóstolos. Essa grande oferta foi resultado de um mover que o Espírito Santo fez logo que a igreja primitiva nasceu. Vocês lembram que no dia de Pentecostes, os apóstolos receberam o Espírito Santo e saíram e começaram a proclamar as grandezas de Deus, a pregar. Pedro assumiu a palavra e trouxe uma palavra poderosa. E ali naquele momento 3.000 pessoas se converteram. A igreja já nasceu com 3.000 membros. E logo em seguida, numa outra oportunidade, o apóstolo Pedro prega e 5.000 pessoas se convertem. Então ali tinha uma grande igreja. Calcula-se que tinha por volta de 10, 12 mil participantes da igreja primitiva. E muitos que se converteram era natural de outras nações, que estavam ali na festa de Pentecostes, porque nas festas vinham judeus que moravam em outras nações para festejar, e prosélitos também, pessoas que haviam se convertido ao judaísmo. E essas pessoas que se converteram, muitas ficaram em Jerusalém e não voltaram mais para suas terras de origem, e eles viviam em comunidade. E vivendo em comunidade, haviam grandes necessidades. E o Espírito Santo começou a tocar na vida das pessoas para que elas contribuíssem
para que eles pudessem então ter as suas necessidades satisfeitas. O texto lá em Atos, capítulo 4, de 32 e 35, fala desse mover do Espírito Santo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Lindo isso, não é? As pessoas que tinham suas casas e propriedades vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos para que todos fossem supridos das suas necessidades. Isso foi um grande mover do Espírito Santo, de generosidade. Porque eles começaram a entender que era importante que todos participassem da bênção de Deus. E eles de pronto abriam mão daquilo que tinham, porque era um só coração, uma só fé. E isso que o Espírito Santo faz quando Ele enche o nosso coração. Nós olhamos para a necessidade do outro. Nós olhamos para a nossa comunidade. Nós olhamos para aquele que está precisando. Porque muitas vezes a gente olha para as nossas necessidades, o que nos falta. Mas quando nós temos um olhar para o outro, você sempre pode encontrar alguém que precisa de algo que você tem e você pode contribuir. E houve um grande mover do Espírito Santo naquele momento, de amor, para abençoar toda aquela comunidade. Incrível que Satanás ficou tremendamente incomodado. Porque vocês imaginam o amor e o testemunho que se dava naquele tempo, com essas ações. E Satanás quis macular o mover do Espírito Santo. Aí ele colocou no coração de um casal, Ananias e Safira, para que então cometesse um perjúrio, uma mentira, não é, para trazer o quê? O mal para aquele grande movimento e impedir que aquilo avançasse. Porque quando nós somos quando nós temos unidade em qualquer aspecto, um grande poder é manifesto no nosso meio e ninguém nos pode resistir. Amém? É por isso que é tão importante a gente estar aberto para o outro, para as necessidades. E então Satanás se levantou com um grande ataque para parar aquele movimento. E a resposta de Deus através dos apóstolos foi uma resposta poderosa, uma resistência poderosa a Satanás, aquele ataque que ele havia suscitado no meio do povo. O que foi que aconteceu? Ananias e Safira eram um casal, eles venderam uma propriedade e foram até os apóstolos, foram até Pedro e disseram assim: olha, esse é o valor da propriedade. Nós estamos trazendo para você. Só que era mentira, eles retiveram parte do dinheiro. E aí o que aconteceu? Eles disseram isso e mentiram para os apóstolos e para o Espírito Santo. E veio uma grande reprimenda de Deus. Porque tanto Ananias quanto Safira morreram por conta deste pecado. Agora você pode imaginar, puxa vida, mas por que Deus foi tão rigoroso na sentença? Eles podiam ter vendido, como Pedro falou, vocês venderam tudo, vocês estavam com todo o valor nas suas mãos. Vocês poderiam ter ficado com tudo, vocês não foram obrigados a ofertar. Então por que vocês fizeram isso? Ou por que não disseram a verdade? Olha, estamos dando uma oferta, mas não o valor de todo, de toda a propriedade vendida. Porque eles, na minha opinião, eles quiseram ter a notoriedade que Barnabé teve.
Porque todos estavam fazendo isso, mas por que Barnabé foi citado? De alguma forma, a ação de Barnabé impactou naquele momento. E eles quiseram então ter essa notoriedade. E quando a gente faz alguma coisa pensando nesse tipo de recompensa, Deus não se agrada. Porque a nossa generosidade, a nossa ação de amor deve brotar por consequência, né, de trazer benefício para o outro e não para si mesmo. Jesus condenou de forma forte a ação dos fariseus, que muitas vezes se mostravam na sua religiosidade, orando nas praças, batendo no peito, né, porque eles oravam para quê? Fazendo aquele alarde para que os outros olhassem para eles e dissessem: olha, grande homem de Deus, olha como ele ora. Tinham aqueles que traziam as moedas para o templo, né? Muitas moedas, jogava no gasofilácio, como o gasofilácio era de cobre, fazia aquele barulho as moedinhas. Aí as pessoas falavam: olha, os fariseus estão ofertando. E aí eles ficavam então: ó, os grandes homens de Deus estão fazendo isso. E Jesus disse assim: essa era a recompensa que vocês queriam ser notados? Pois vocês vão viver com essa, porque a minha vocês não terão. Então, a generosidade, ela tem um ciclo, que vem de Deus, colocada no nosso coração. Você abençoa o próximo agradece a Deus, volta para Deus e Deus volta para você, te dando a recompensa e te dando ainda mais, porque Ele não fica devendo nada para ninguém, para que você possa abençoar ainda mais. Amém? Um grande mover do Espírito Santo de Deus, e eu clamo, eu oro a Deus para que isso aconteça no nosso meio. Nós sabemos que a filantropia nos países muitas vezes sustentam causas importantes. Pessoas ricas doam grandes quantidades de dinheiro para universidades, né? Para associações, para pesquisa. Isso é comum entre as nações. E no Brasil, o Brasil fica lá embaixo no índice de filantropia. Lá embaixo. Eu fui pesquisar sobre isso, e uma das causas que o brasileiro não tem hábito de investir em causas é porque ele tem uma visão errada de achar que o governo tem que fazer tudo por ele. O governo, a gente paga impostos altíssimos no Brasil, e de fato eles têm que fazer muitas coisas, e isso tem que voltar, e nós temos que orar contra a corrupção, porque aquilo que vai tem que voltar para nós como benefício. Mas nós não precisamos depender só do governo. O que nós estamos fazendo aqui, dando cestas básicas e aumentando a ação social da igreja, é porque nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Quantos de vocês recebem um salário e pensam em investir, além de trazer o seu dízimo e oferta para sustentar o estabelecimento do reino no Brasil e na terra? Quantos de vocês investem em causas? Quantos de vocês agora nessa pandemia, ouvindo tantas necessidades, estão contribuindo para a cesta básica? Quantos de vocês estão ajudando aqueles que estão perto de vocês com alguma necessidade? Porque você ajuda quem está perto de você, porque você fica ouvindo as causas daquela pessoa. Amém? Quando a gente ouve que quando Jó perdeu tudo, e depois quando ele foi abençoado, Deus retribuiu tudo em dobro. Quem que abençoou Jó para que ele tivesse tudo em dobro? Os seus amigos. Aqueles que estavam perto dele, que não entenderam que o amaldiçoaram de alguma forma, eles deram tudo para Jó. Então, meu querido, às vezes a gente pensa, fica orando, Deus, o Brasil está precisando, tantas necessidades, a pobreza no mundo aumentou. Não é só no Brasil. Então Deus quer usar vocês. É tempo de vir esse mover do Espírito Santo na nossa terra.
É tempo do Brasil pensar nas causas em prol do outro, em prol da nação, não ficar esperando só do governo. E isso não passa só para gente rica, não. Isso passa para os empresários também, temos que orar por eles, mas passa por mim e por você, porque muitas vezes a gente pensa, o dia que Deus me der muito dinheiro, o dia que Deus me der uma empresa, o dia que a minha empresa estiver faturando tanto, o dia que eu ganhar tanto, eu vou fazer. Deus não vai ouvir sua oração, porque isso não é verdade, isso é mentira. Porque quem tem um coração generoso tem quando tem pouco. Ajuda quando tem pouco. Vocês lembram quando o profeta Elias pediu para a viúva que desse para ele o que comer? Deus não escolheu um fazendeiro próspero de Sarepta, não, quando Elias chegou lá. Deus escolheu uma viúva pobre que tinha só um bocado de farinha e de azeite, que ia fazer um bolo e ia morrer depois daquilo, ia comer com seu filho e depois não ia ter mais nada para comer. E Deus não escolheu nenhum fazendeiro rico da região. Deus escolheu aquela mulher e disse assim: faz o seu bolo, mas dá para mim a primeira parte. O que provavelmente ela fez? Ela deve ter dado metade para Elias e ficou com metade e dividiu com o seu filho. E por causa disso, enquanto houve fome na terra, não faltou nem azeite e nem farinha na botija. Meu querido, Deus vai escolher você quando você tem pouco. E se você disser sim para Deus, Deus vai aumentar a tua botija, vai te dar provisão. Porque tem gente que fala assim, eu tenho pouco, não vou dar. Nunca vai prosperar. A generosidade é a fonte da prosperidade. E tem que começar quando você tem pouco. Porque no pouco Deus quer fazer o milagre. Por que Deus escolheu aquela viúva? Porque Deus quis operar o milagre daquela viúva. Deus quis a escassez. Deus quis a pobreza daquela viúva para torná-la uma mulher cheia de abundância, de fartura. Se você tem pouco, é hora de você fazer um voto com Deus agora. É hora de você romper a sua vida e a sua miséria agora. Sendo liberal, buscando a generosidade, buscando esse mover, porque esse é o mover dos céus, esse é o mover de Deus, esse é o mover do Espírito Santo, que o Espírito Santo enche o coração da igreja para fazer prosperar a igreja de Cristo. Deus, eu imagino o Deus criador, dono dos céus e da terra. Para quem que Ele quer dar as melhores coisas da terra? Para os seus filhos. Se você é pai, você vai querer dar para o desconhecido o que você tem de melhor? Não, você vai querer dar para os seus filhos. E como Deus faz isso? Quando Ele encontra você, no seu coração, quando Ele encontra em você fidelidade, um coração generoso. Você pode ir lá no Velho Testamento, quando Deus instituiu a nação de Israel como a nação que viria gerar o Messias. Ele disse assim, se vocês pegarem os meus mandamentos e forem fiéis aos meus mandamentos, vocês vão comer o melhor da terra. Quem come o melhor da terra? Aquele que é fiel ao Senhor. Então, meu querido, aprenda a palavra, aprenda a lei, seja fiel ao Senhor, cumpra os mandamentos, seja generoso, entre nesse mover para você ver se você não vai comer o melhor da terra. Se você não está comendo o melhor desta terra, é hora de você buscar o Senhor, porque é isso que Deus quer dar para você hoje. O melhor dessa terra. Aquele povo passou muitas perseguições. A igreja primitiva, muitos momentos, mas havia um mover de generosidade. Quando a igreja da Judéia foi perseguida e passaram por dificuldade, fizeram uma grande coleta para suprir aquela necessidade. Porque o Espírito de Deus, quando age em nós, gera esse compromisso com a necessidade do outro. Quero falar também sobre as esmolas de Cornélio. Cornélio era um oficial, um centurião da corte romana.
E ele buscava a Deus com as suas orações e de constante dava esmolas. O livro de Atos, no capítulo 10, 1 e 2, relata sobre ele. Dizia assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui diz que ele era um homem generoso, orava a Deus e de contínuo dava esmolas. Em Atos 10, 4, relata o momento em que as suas orações são atendidas e um anjo do Senhor aparece a ele. E olha o que esse anjo diz: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nenhuma contribuição que você faça no altar, para uma pessoa necessitada, para o pobre, um dinheiro que você dá no farol, um pão, um sanduíche que você traz para um morador de rua, porque você sabe que ele está passando fome, tudo é contado diante de Deus. Aqui Deus disse claramente: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, porque você é um homem que tocou o coração de Deus através da sua generosidade. Tem um Provérbios que diz assim: quem dá ao pobre, a Deus empresta e ele retribui o pagamento. Isso não é provérbio humano, não. Isso é palavra de Deus. Não há nada que você dê que Deus não conte. Você cria um crédito com Deus. Aquilo que você dá, aumenta o seu crédito com Deus. E Deus lhe retribui. E aquele homem tocou o coração de Deus, porque ele de contínuo buscava a Deus com orações e com esmolas. Olhava para o pobre. Então, meu querido, saiba, se você pensa que você está fazendo alguma coisa e que Deus não está cuidando de você, isso não é verdade. Deus vê tudo que nós fazemos. Tudo é contado diante do Senhor. As lágrimas que você derrama, as orações, os clamores, a ação de generosidade, tudo está diante de Deus. Você move o coração do Senhor quando você é capaz de ser generoso. Deus faz algo espetacular na sua vida. Eu e o Lamartine, a gente tem muitas experiências, né, de contribuir. Sempre quando nós colocávamos um alvo de contribuição para a igreja, nós sempre procurávamos preencher o maior alvo que a gente colocava para a igreja. E eu quero contar um testemunho aqui, não para minha glória, mas para vocês verem como isso não acontecia só lá. Acontece hoje, muitas pessoas fazem isso. E a gente pôs um alvo para a igreja quando a gente estava pensando em mudar. E nós não tínhamos dinheiro reserva guardado. E a gente queria dar a maior oferta. A única coisa que nós tínhamos além da nossa casa era um terreno que nós tínhamos comprado numa estância em Atibaia para construir uma casa de campo. E por vezes a gente tentava vender o terreno para poder pagar alguma conta que a gente tinha. Por vezes a gente ficou apertado e a gente queria vender esse terreno. Esquecemos o projeto da casa de campo e a gente tentava vender o terreno. E nunca dava certo de vender esse terreno. O dia que nós pusemos essa oferta, o Lamartine e nós conversamos e falamos: só se a gente vender o terreno que a gente vai poder dar esse tanto. Então vamos vender o terreno. Gente, fazia anos que a gente queria vender aquele terreno. Nós propusemos no nosso coração a dar o terreno de oferta, sem brincadeira. A Isabel está aqui contra, porque a Isabel tem casa lá, e a gente queria construir casa perto. O dia que nós propusemos no nosso coração a ofertar, não demorou um mês, a gente tinha vendido o terreno. Gente, nós vendemos o terreno. E nós ficamos com 10% do terreno. Nós ficamos com 10% do terreno. E 90% era o valor que a gente queria depositar no altar.
Foi tão incrível. Quando você dá uma oferta e Deus recebe, é a maior alegria. Eu fiquei tão alegre porque muitas vezes a gente dá oferta, se não dá com o coração certo, Deus não recebe. E quando eu dou uma oferta, eu fico observando para ver se Deus recebe. Um dia a gente também pôs um alvo, não tínhamos dinheiro, a gente falou, vamos dar um dos nossos carros. Pusemos nosso carro à venda. Gente, a gente vendeu tão rápido o carro, no valor que a gente queria depositar no altar. E eu fiquei tão feliz, falei, Deus aceitou a minha oferta. E isso que deve ocupar o nosso coração. Essa alegria de poder, sabe, mover o coração dos céus. Quando você dá uma oferta e Deus aceita a sua oferta. Gente, quando Deus me pede alguma coisa, eu fico super feliz. Eu falei para Deus, eu tenho uma casa, o dia que o Senhor pedir 100% do que eu tenho no meu coração, diante dos céus e da terra, eu dou. Quando Deus te pede algo, Ele tem em mente uma colheita. Quando Deus me pede algo, eu fico já até assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Teve uma época que eu sempre, dentro das minhas condições, gosto de comprar algumas joias, às vezes ganho das discípulas, da minha mãe. Então eu tenho algumas coisas. Teve um ano que eu levantei e fui orar por uma discípula e abençoá-la, era o dia do aniversário dela, e Deus me falou assim, você vai dar para ela a sua joia com maior peso em ouro. Aí eu falei, nossa, eu estranhei, porque era uma pessoa que nem usava joias. E Deus me falou isso, falei, tá bom. Eu fui nas minhas joias e peguei o colar mais pesado em ouro que eu tinha ganho dos meus pais, que tinha sido, na verdade, eles ajudaram uma pessoa que estava endividada, compraram muitas joias e fizeram um colar bem pesado em ouro e me deram. E eu dei para essa discípula minha esse colar, no aniversário dela. Gente, e ela pegou aquele colar e ela chorava tanto, e ela falou assim para mim, isso daqui é a colheita da minha semeadura. Porque a única coisa em ouro que eu tinha era a minha aliança. Ela era viúva. E eu dei a minha aliança e a aliança do meu marido para um seminarista que vai casar, que não tinha dinheiro para comprar aliança. E o único ouro que eu tinha era aquele. Eu queria deixar alguma herança. Ela tinha uma filha. Eu queria deixar alguma herança para minha filha. E agora você me dá esse ouro. E teve uma época que eu quase fiquei a zero, porque Deus pedia tanto de mim e eu ia dando. Eu falava, Deus, quando vai chegar o tempo da minha colheita? Um dia Deus me falou, no bazar da igreja. Aí eu entrei, estava tendo um bazar lindo assim, e eu vi um porta-joias entalhado, que fala, né, em madeira. Muito lindo. Eu olhei para aquele porta-joias e falei, Deus, que coisa linda. Aí Deus falou assim, compra, porque eu quero encher esse teu porta-joia. Porque eu amo ter coisas pessoais que eu possa, no momento que Deus me falar, ter uma oferta pessoal sem ter que pedir para o Lamartine. Porque o que é nosso eu tenho que pedir para ele, mas o que é meu não. Que é meu, eu falo, ó, dou. Um dia ele me deu uma joia e falou assim, Lília, olha, eu tenho até desânimo de te dar coisa, porque eu te dou, daqui um pouco você dá. Eu falei, meu amor, meu tesouro pessoal tá assim, tá na mão de Deus, se Deus pedir. Então a gente tem que ter esse coração. Estou dando esse testemunho não para minha glória, porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe do meu coração. Mas para dizer para você que esse é o mover que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não tenha nada do que é seu para você. Tenha do que é seu para aquele que te deu. Esteja pronto a ouvir o que Deus quer que eu contribua. Tem um texto na palavra de Deus que diz que nós não temos que reter para nós mais do que é justo. Eu fico pensando, se Deus me pede algo, eu retenho, daqui um pouco vem um ladrão e me rouba. Para que eu vou ficar com aquilo que Deus não tem para mim? Se Deus me deu simplesmente para eu ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Eu fico muito feliz quando Deus coloca algo na minha mão, porque eu fico, Senhor, isso aqui é teu.
Todos nós temos que ter esse coração. A igreja de Jesus tem que ter esse coração, porque aí Deus vai enriquecer a igreja. Porque Ele vai saber que Ele pode contar com você. E você não precisa esperar grandes coisas acontecer para que você tenha esse coração. Precisa começar agora. Amém? Eu tinha muito mais coisa para falar, mas o meu tempo esgotou. Porque quando eu falo desse assunto, gente, o Lamartine fala, você fala com propriedade. Eu amo falar desse assunto. Não tenho nenhum constrangimento de falar desse assunto. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Sei que é aquele que detém toda a riqueza. E eu tenho uma visão sobre esse aspecto. Eu acho que Deus dá para nós aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 9 diz o seguinte, que Jesus se fez pobre para que ficássemos ricos. E todo esse contexto é um contexto material, não é um contexto espiritual. Ali fala de coisas materiais. Jesus desceu da glória e se fez homem e se limitou, nascendo numa manjedoura. É lógico que ele teve toda a provisão que ele precisou, porque ele tinha mulheres ricas sustentando o seu ministério. Nada lhe faltou. Inclusive, quando foi sepultado na sepultura de um homem rico, que não tinha sido usado. Mas ele se limitou para que nós não fôssemos limitados. Então, meu querido, tenha fé, minha querida, tenha fé. Você serve um Deus que detém tudo em suas mãos. Se você entender o propósito que Ele tem para a sua vida, nada vai lhe faltar. Nada, nenhum detalhe. Amém? Você tem que tomar posse disso. Você tem que entender essa verdade. Porque há momentos que Deus vai permitir que você passe por provas, tempos de deserto, para forjar em você um coração fiel. E ali Deus vai te dar o maná. É por isso que Jesus, o maná que era o que? A provisão que descia diariamente dos céus. E à tarde vinham as cordonizes. E o maná significa o quê? Em tempos de provação você vai ter o suficiente. Mas o maná é passageiro, porque Deus quer que você chegue na terra prometida e coma dos melhores frutos da terra, dos frutos abundantes. Então você tem que viver e agradecer o maná, esperando que você chegue a comer os frutos abundantes. Amém? Ore para que esse dia chegue na sua vida e aprenda logo com Deus aquilo que Deus quer te ensinar, para que você viva a plenitude que Ele tem para a sua vida. E nem todo mundo na terra, nem todo mundo aqui nessa igreja, eu e você, nem todo mundo vai ser rico. Deus tem riquezas para alguns, para outros tem a provisão. Deus tem um nível socioeconômico para cada um. Porque quando você vê lá a parábola dos talentos era medida em ouro. Deus não deu igual para todo mundo. Deu para um 5, para outro 3, para outro 1. Deus talvez tenha 5 para alguns aqui, 3 para alguns e outros 1. Mas o que Deus quer que você faça é que você multiplique. Não pegue aquele talento. E talento fala, não é de habilidades, não. Fala de a provisão financeira que Deus te dá. Ele não quer que você enterre. Ele quer que você multiplique, que você avance, que você tenha mais. Porque aquele que enterrou ficou sem nada. Amém? Então que você tenha essa visão e busque esse mover do Espírito Santo no seu coração. Neste tempo, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Senhor Deus, eu quero ouvir agora, Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para fazer neste tempo nas nossas vidas. Pai querido, a Tua palavra no Salmo diz que as Tuas pegadas destilam fartura. Senhor Deus, as Tuas pegadas, o Teu caminhar, destila fartura. Senhor Deus, nós queremos andar nessas pegadas. Nós queremos viver com Deus que tudo pode, que tudo faz. Que opera em nós através do Seu Espírito, coisas novas.
inusitadas. Senhor Deus, neste tempo eu te peço que essas pessoas que estão aqui, que ouviram essa palavra, eu sei que o Senhor agendou com cada uma dessas pessoas. E o Senhor também agendou com aqueles que vão ouvir esta palavra. E o Senhor também agendou com aqueles que vão ser tocados por essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero que a nossa história seja transformada, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor venha sobre nós, venha sobre a nação brasileira, com este mover de generosidade. Senhor Deus, tira de nós toda avareza, porque a avareza, Senhor Deus, é o pecado da idolatria. É o pecado da idolatria, naquele que coloca no dinheiro a sua confiança. Senhor Deus, nós queremos colocar no Senhor a nossa confiança. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor passe, Senhor Deus, no nosso meio, Espírito Santo de Deus, neste Pentecostes, faça algo novo, Senhor Deus, transforma-nos, Senhor Deus, e seremos transformados, batiza-nos, Senhor Deus, com poder e seremos, Senhor Deus, imersos na tua vontade, no teu propósito, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor Deus, das nossas vidas toda incredulidade e manifesta, Senhor Deus, uma fé que opera os milagres. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que estão aqui, que precisam de um milagre nessa área. Em primeiro lugar, eu quero orar por aqueles que me ouvem. Senhor, que o Senhor toque os corações. E aqueles que estão ansiosos, estão temerosos por sua vida financeira, neste tempo de pandemia, aqueles que ficaram desempregados, aqueles, Senhor Deus, que tiveram as suas rendas diminuídas, que eles possam crer no poder do Senhor e perseverar, até, Senhor Deus, que essa provação passe, mas que eles fiquem firmes e que neste tempo eles tenham um coração ainda mais generoso, para poderem semear, para poderem colher do Senhor aquilo que o Senhor deseja para a vida deles. Senhor Deus, tira de nós toda avareza. Senhor Deus, dá um espírito liberal, dá um espírito de generosidade. Senhor Deus, um espírito de amor, para que nós possamos olhar aquele que está do nosso lado, para que possamos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor Deus, na vida dos teus filhos de maneira extraordinária. Abre as portas, Senhor Deus, abre as oportunidades. Senhor Deus, tira toda miséria, todo endividamento. Senhor Deus, a gente fica sabendo pelas pesquisas que o brasileiro está cada vez mais endividado. Senhor Deus, mas aquele que é do Senhor, o Senhor rasga o escrito de dívida, e isso se dá em todas as áreas da nossa vida, a começar da área espiritual, nos transformando, mas também o Senhor dá a provisão para que nós possamos estar bem. Senhor Deus, quebra toda amarra nessa área, na vida do teu povo, na vida do Brasil. Nós clamamos agora para que o Senhor cumpra o que o Senhor falou a respeito da nação brasileira, que o Senhor iria nos levantar, iria colocar as nações da terra em ciúme, Senhor Deus, com o Brasil, por tamanha história de abundância e de prosperidade que viria sobre nós. Eu creio nesta palavra, eu profetizo, Senhor Deus, que eu vou orar até que o Senhor venha e cumpra aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas em Cristo Jesus. Se você quer uma bênção nessa área, fique em pé, meu querido. Se Deus tocou no seu coração nesse sentido, se você quer entrar numa esfera diferente, esse é o tempo de Deus fazer um milagre na sua vida. Feche os seus olhos e clame agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra os olhos dos teus filhos pela fé. O Senhor vai dar visões. Deus vai te dar uma visão agora. O que Ele deseja fazer para você. E você vai ficar tão abismado
porque eu sei que Deus está dando visões grandes para aqueles que estão aqui nesta manhã. Deus quer operar na sua vida maravilhas. Creia, meu querido, que aquilo que você está vendo, aquilo que o Espírito Santo está falando na sua vida é verdade. Levante as suas mãos para o alto. Se você ora em línguas agora. Ore por você, ore pelo seu cônjuge, ore pela sua casa, ore pelos seus amigos, ore pelo seu trabalho, ore pela sua nação, porque Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Deus quer fazer transbordar com fartura. Senhor Deus, eu profetizo que esse será o ano da bondade do Senhor, que as colheitas serão abundantes e que o Senhor fará milagres na vida dos teus filhos. Eles receberão, Senhor Deus, um presente, algo desejado no coração. Senhor Deus, ministra a eles visão, Senhor Deus, que os seus sonhos sejam ressuscitados e que eles vivam a maravilha do Senhor para a vida deles, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor agora. Glória a Deus. Deus deu alguma visão para alguém aqui enquanto eu orava? Ministrando ao seu coração aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Levante a mão. Algumas pessoas. Receba, meu querido. Deus faz coisas tão tremendas. Um dia nós estávamos num retiro. E o pastor Daniel começou a orar e falou assim: levantem as mãos, que Deus vai dar um presente para cada um. E eu levantei minhas mãos assim. E quando eu levantei minhas mãos, eu vi um símbolo, que é aquele das bolinhas assim, ó. E a gente estava precisando de um carro. E nós estávamos orando a Deus, para Deus nos dar um carro. E eu vi umas bolinhas assim. E eu vi o carro de lado e era azul. E eu falei para o Lamartine, Deus vai nos dar um carro azul e a marca é aquela que tem as bolinhas assim. Aí ele falou, você sabe que marca é? Eu falei, não. Ele falou, é um Audi. Para quem não tinha dinheiro para comprar um carro, você crê que você ia ganhar um Audi? Eu falei, é um Audi. Deus falou que é isso e é azul. E Deus levantou um irmão da igreja que nos deu um Audi A5 azul. E o dia que ele nos deu, o Lamartine olhou, e ele não sabia, essa pessoa não sabia, e olhou e viu que era azul. Ele recebeu. Deus faz isso. Glória a Deus. Amém, aleluia. Que a graça, glória a Deus, aleluia. Receba a tua bênção, meu querido. Creia na palavra de Deus. Creia nessa verdade que você vai viver os milagres na sua vida. Isso não é para alguns não, isso é para todos os que creem. Amém? Levante a sua mão para os céus. Senhor Deus, que a graça do Senhor, que as consolações do Espírito, que o sacrifício de Jesus Cristo, manifesto através da cruz, a ação poderosa da Trindade seja sobre a vida do teu povo. Sobre a vida do teu povo está a sua bênção. Senhor Deus, proteja-os de todo mal. Coloque a escolta dos teus anjos. Dá uma boa semana, Senhor Deus, e faça prosperar todos os intentos dos seus corações. Que onde eles colocarem as suas mãos, o Senhor possa prosperar e possa fazer abundar ainda mais em suas vidas para toda generosidade em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.